No vídeo de hoje, vamos aprender sobre dilatação térmica. O que será que aconteceu com os trilhos dessa linha de trem? Por que será que existe um espaço entre as barras que formam os trilhos? Ou então, por que será que os anéis ficam presos nos dedos nos dias mais quentes? Já se perguntou também por que os fios da rede elétrica são embarrigados? Ou talvez já tenha se sentido assombrado de madrugada, no silêncio da noite, ouvindo estralos estranhos do nada? Fala pessoal, tudo beleza? Bom, então vamos lá. Todas essas perguntas que eu fiz aí no comecinho do vídeo sobre esses fenômenos, o trilho torto, o anel que fica preso no dedo no dia de calor, os barulhos estranhos que você ouve de madrugada, ou então a situação dos fios da rede elétrica terem que ter aquela curvinha, aquela barriguinha e eles não ficarem esticados, esses e outros fenômenos ou coisas que a gente vê no nosso dia a dia, eles são assim por causa da dilatação térmica. Então o que é a dilatação térmica? Toda vez que um corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso, sofre um aumento de temperatura, um aumento de energia interna, ele também sofre um aumento na sua dimensão, ele sofre uma dilatação, ou seja, ele aumenta de tamanho. Assim como também quando a temperatura diminui, quando nós temos uma diminuição de temperatura, uma diminuição de energia interna, esses corpos também retraem, nós temos também uma diminuição de tamanho. Caramba, muito doido isso, né? Muito estranho, mas é isso que acontece. Enfim, nós sabemos que a temperatura ela acontece a nível molecular, né? Ela acontece nas moléculas. Então acontece um espalhamento, um afastamento das moléculas. Então isso obviamente vai diretamente impactar no tamanho desse corpo. Claro que este aumento ele não é tão significativo e visivelmente percebível a olho nu, tá? São pequenas variações. Dá para perceber isso de forma macroscópica com alguns experimentos que eu vou até mostrar no simulador depois. Só que a olho nu não dá para ver porque são aumentos e diminuições muito pequenininhas, tá bom? Então vamos lá. Esse aumento ele se dá em 3 dimensões sempre. Sempre o corpo se dilata de forma tridimensional, né? O nosso mundo ele é tridimensional. Mas nós podemos estudar essa variação primeiro de forma unidimensional, de forma bidimensional e de forma tridimensional, beleza? Então vamos lá. Então o primeiro tipo de dilatação é a dilatação linear. Ela acontece no comprimento. Então para isso nós estudamos barras e isso acontece numa única direção, tá bom? Essa direção então, ó, pensando no eixo X, né, no sistema cartesiano, tá? Então tudo acontece no eixo X, beleza? Vamos trocar aqui a cor. Então pense aqui, ó, que inicialmente nós temos uma barra, tá? Que tem um tamanho inicial que a gente chama de L0, tá? Ó, primeiro tamanho. E aí acontece um aumento na dimensão conforme a temperatura aumenta e nós dizemos que ocorreu um ΔL, uma variação do comprimento L, tá? Por que L? Porque não C, né? L de large, tá? No inglês. E aí então o nosso corpo passa a ter um tamanho que a gente chama de L, tá? Um L final, um L ou um LF, tá bom? Então como é que se dá essa variação? Então a variação, tá? ΔL, com um pontinho ali eu já apago, é diretamente proporcional ao L0, que é o comprimento inicial, tá? E o ΔL é o produto entre o comprimento inicial, entre um coeficiente que a gente chama de coeficiente linear, que a gente usa a letra grega alfa para representá-lo, e também é o produto entre essas duas grandezas e a variação, ou seja, o ΔT, a variação de temperatura, o quanto a temperatura desta barra aumentou, tá? Até é bem simples, é um produtinho bem simples, então ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Quando nós passamos então para a dilatação superficial, e aí nós estamos falando em chapas, tá? Estamos falando então sobre a variação da área, e aqui nós estamos trabalhando com um corpo que tem 2 dimensões, estamos pensando em 2 dimensões. Então nesse caso aqui nós temos variações no eixo X e temos variações também no eixo Y.
tá? Deixa eu só corrigir a cor. Não, tudo bem, deixa de preto mesmo. Então imagine que nós temos aqui uma chapa, que é amarela, que tem uma área inicial S0, tá? S de space, tá bom? E aí ela sofre um aumento de temperatura, então ela passa a ter uma nova área, porque ela sofre um ΔS, tá? E aí então ela vai passar a ter uma nova área, que é a área S, ok? Então, da mesma forma, tá? As relações são todas diretamente proporcionais também, e o meu ΔS, a variação da minha área, é igual ao produto entre a área inicial, agora nós temos um coeficiente que nós vamos chamar de beta, tá? E a variação da temperatura, Δθ, beleza? Finalmente chegamos na dilatação volumétrica, tá? Aqui nós estamos trabalhando com sólidos, corpos sólidos, e aqui nós estamos considerando o volume, tá? o espaço total ocupado por esse corpo, e aqui nós estamos falando em 3 dimensões. Agora eu vou trocar a corzinha aqui, tá? Vamos lá, aqui, ó. Então agora nós estamos falando em X, Y e Z também, tá? São as 3 dimensões. A mesma coisa, tá? Eu tinha aqui um volume zero inicial, eu tenho um aumento, ou seja, um ΔV, e finalmente eu vou ter aqui um volume final V, beleza? Então vamos lá, gente, ó. ΔV, também todas as relações lineares, igualzinho. A única diferença aqui é que eu vou ter um produto entre o volume inicial, agora eu tenho um coeficiente que eu chamo de gama, e também diretamente proporcional à variação da temperatura Δθ, ok? Bom, outra consideração sobre a dilatação dos sólidos, dos líquidos, dos gasosos também, é sobre os coeficientes. Então nós vimos lá nas equações que o coeficiente linear a gente usa, vou fazer de azulzinho aqui, a gente usa o alfa, tá? E cada substância, tá, vai ter um coeficiente alfa linear, né, ou o quanto esse corpo dilata e na dimensão X, ou pelo menos em uma dimensão, ok? Então os metais costumam dilatar com mais facilidade, porque possuem coeficientes lineares maiores, tá? Então quanto maior o coeficiente linear, menor vai ser o ΔL. Lembra que a relação era direta. Então, quanto menor for o coeficiente, menor a dilatação. Quanto maior for esse coeficiente, maior a dilatação. Então, os metais têm coeficientes de dilatação bem grandes. E os materiais que não são bons condutores térmicos, então eles não transferem energia térmica com muita facilidade, ou não deixam que essa energia percorra pelas suas moléculas com facilidade, eles têm coeficientes pequenos, então a dilatação desses corpos é bem menor. Mas no geral essas dilatações são bem pequenas, ok? Então qualquer material, qualquer tipo de material vai ter o seu valor de coeficiente linear de dilatação específico, ok? Aí nós temos o superficial. O superficial a gente usa a letra beta, tá? O beta, gente, nada mais é do que o dobro do alfa, tá? É só isso. O coeficiente volumétrico, tá? Da mesma forma, como ele considera 3 dimensões, né? Então, quando o corpo se dilata nas 3 dimensões, ele é o triplo de alfa. Basicamente é isso. Então, beta é igual a 2 vezes alfa, gama é igual a 3 vezes alfa. E se você quiser fazer uma relação entre beta e gama, nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, pense que gama é 3 vezes alfa, certo? Mas aqui, ó, se nós passarmos o 2 dividindo beta, eu sei que alfa também é beta sobre 2. E aí a gente pode fazer essa substituição aqui. 3 vezes beta sobre 2, então já tenho aqui uma primeira relação, certo? Gama é 3 beta sobre 2. Podemos inverter, né? Que beta, na verdade, vai ser 2 gamas sobre 3, ok? Então essa é a primeira relação entre os coeficientes lineares, superficial e volumétrico. Outra consideração muito importante, essa parte matemática aí desse tema, é que você tem que tomar muito cuidado, tá? Para não confundir ΔL, vamos pensar no comprimento, isso serve tanto para o superficial quanto para o volumétrico.
Mas ΔL não é a mesma coisa que L, tá? O pessoal tem o costume de confundir a variação da barra, do comprimento da barra, por exemplo, com o comprimento final. Tinha um comprimento inicial, aumentou, ficou com um comprimento final. Então, pense o seguinte, a primeira forma de nós calcularmos o L, tá? O quanto a barra ficou, é o óbvio, né? Ó, é o L0 mais o ΔL, ou seja, para saber qual o tamanho final da barra, eu pego o tamanho inicial mais o quanto variou, ok? Então aqui eu já tenho uma forma de calcular isso. Vamos frisar aqui. Agora eu tenho uma outra forma também. Entenda que nesse caso eu preciso tanto do inicial quanto do ΔL. Agora, se eu não tiver nenhum dos dois, eu posso fazer o seguinte. Lembre-se que ΔL é L0 vezes o alfa vezes o Δθ, ok? Então vamos pensar o seguinte, vamos que eu não tenho ΔL, mas eu tenho todas as informações para calcular. Então a gente pode fazer a seguinte simplificação. Vamos fazer aqui uma substituição. Perceba que eu vou substituir o ΔL, tá, pela expressão que a gente já conhece aqui. Então vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar L, e aqui estou tentando calcular o comprimento final, igual a L0, mais toda essa expressão aqui, ó, L0 vezes alfa vezes Δθ. Agora perceba que o L0, olha só, ele está multiplicando as duas parcelas dessa adição aqui. Né? O L0 está multiplicando um escondido aqui, beleza? E está multiplicando o alfa com Δθ. O que eu vou fazer? Vou colocar o L0 em evidência. Vai ficar assim, ó. L é igual a L0 que multiplica 1 mais alfa Δθ. E assim nós temos mais uma opção, tá? Para o cálculo do L final, tranquilo? Vamos ver uma simulaçãozinha agora para entender melhor como é que funciona essa questão da dilatação? Bora lá então. Bom, pessoal, vamos lá. Vou mostrar aqui um experimentinho virtual, tá? Então, veja só, nós temos aqui ó, uma esfera, tá? Que é de cobre. Temos aqui uma esfera de zinco, mas eu vou trocar, tá? Eu vou colocar uma esfera aqui ó, de ferro, tá? Perceba que nós temos aqui uma esfera de ferro e nós temos aqui uma esfera de zinco. Então perceba que se eu colocar aqui as argolas, tá vendo? Uma argola aqui de metal, perceba que nesse momento, ó, a argola passa, tá, ó, tranquilamente, ou melhor, as esferas passam pelas argolas tranquilamente, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos aqui aumentar a intensidade, nós vamos colocar aqui um foguinho, olha só, o ΔT aqui ele está com T, né, temperatura, eu costumo usar θ, mas tudo bem. Então ele está aqui ó, aumentando a temperatura, certo? Aumentando a temperatura, esse fogo está em contato com as esferas, perceba que aqui ó, nós temos uma medição aqui, ó, perceba que há um medidor aqui de interferência. Olha só agora o que eu vou fazer. Eu vou colocar as argolas de volta, perceba que ó, não passa mais, ó. Aqui está dando um pauzinho, tá, mas tudo bem. Perceba que as argolas as esferas não passam mais para as argolas. Por quê? Porque as esferas aumentaram o seu tamanho, elas dilataram em virtude, tá, do aumento de temperatura. Veja que agora a temperatura está caindo, né? Mas nós vamos acelerar o processo. Nós vamos molhar aqui, ó, vamos colocar elas na água, elas vão resfriar. Perceba como elas resfriaram rapidamente e agora as argolas voltaram a passar, tá? Preste mais uma vez atenção, ó. Olha como vai aumentando aqui a interferência. Eu vou já dar um pause aqui, ó. Não passa, mas perceba que a temperatura está caindo, né? Então as duas esferas já estão perdendo energia para o ambiente. E ó, a interferência já está diminuindo. Vou colocar água mais uma vez. Vamos resfriar. Pronto, a interferência voltou ao normal e conseguimos aqui, ó, ultrapassar, né, as esferas com as argolas, tá certo? Para encerrar aqui o vídeo, vamos só pensar numa aplicação aqui, tá? Prática do dia a dia. Então, por que os fios, quando você olha os fios da rede elétrica, eles não estão esticados? Por que a companhia elétrica ela não estica os fios para economizar fio? Porque
Vamos supor que eles instalem esses fios num dia em que a temperatura está uns 25 graus. Sei lá, vai, 24 graus, temperatura ambiente aí. E em um determinado momento do inverno, essa temperatura cai absurdamente para 4 graus, sei lá, 5 graus, não sei. Em regiões em que a temperatura varia muito. Imagina que esses fios que estavam esticados no verão, eles vão se contrair, eles vão diminuir nas 3 dimensões, eles vão ter uma retração. Se eles estiverem esticados, o que vai acontecer? Eles vão se romper e nós vamos ter um baita de um problema de fornecimento de energia elétrica. Por isso que esses fios ficam abaulados, porque no dia mais frio, no dia mais quente, ele vai abaular e vai cair mais, ele vai ficar mais abauladinho ainda, porque ele vai dilatar. Agora, quando ele passar por um momento de extremo frio, ele vai contrair, então aquele abaulado vai esticar e nós não teremos nenhum tipo de problema com o abastecimento elétrico, de energia elétrica, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha te ajudado. É isso aí, se inscreve aí no canal, deixa um like, compartilha essa aula que você está ajudando o canal, beleza? Abraço! Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Então, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nos siga lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por assistir, abraço!